Boas, neste vídeo quero falar um bocadinho acerca das falácias. O que será então uma falácia? A palavra falácia vem já do latim, que significa falere, no fundo que significa enganar. A falácia é sempre relativa de uma maneira ou de outra à lógica, à argumentação, à retórica. E há muitas formas de se realizar falácias, no sentido formal ou informal, que seria mais uma forma errada que isto é complicado dizer errado, mas uma forma errada de se argumentar, de sustentar argumentos, e, e que envolve muitas vezes a forma consciente e a forma inconsciente. Quando uma pessoa realiza uma falácia de forma inconsciente, uma pessoa está a realizar aquilo que se pode chamar de paralogismo. A pessoa não tem consciência que está a realizar uma falácia. Quando, por exemplo, uma pessoa realiza uma falácia num sentido consciente, com vontade de confundir alguém, de enganar alguém, uma pessoa está a realizar aquilo que se pode chamar de sofisma. E existem muitos tipos de falácias. A falácia do pela ignorância, a falácia de espantalho, que eu acho muito importante desconstruir. Por exemplo, falar acerca dela, e eu já falei em outros vídeos, que é turpar o argumento do outro para o tornar mais facilmente refutável. Isso acontece muito no palco político. Uma pessoa já não. Uma pessoa deturpa constantemente aquilo que os outros dizem para tornar mais facilmente refutável aos olhos do público, por exemplo. Ou a falácia é, por exemplo, um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente inconsistente, por exemplo, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público, apesar de conterem falácias. E isto é. Mas não deixam de ser falsos por causa disso. Nós devemos ter. Acho que é muito importante nós estudarmos as questões da retórica, da argumentação, da filosofia e das falácias, por exemplo, que está enquadrado na questão de hipónimo, para nós aprendermos a pensar com um certo sentido, com coerência e congruência, e a identificar comportamentos argumentativos, não só enganadores, falaciosos, pronto, por parte de outras pessoas. Comportamentos manipuladores. Isto acontece com muita frequência e é difícil, por isso é que é complicado dizer que um argumento é errado ou não é errado quando se fala em falácia. É difícil identificar muitas vezes, nem todas as falácias são evidentes, porque as falácias podem ter validade emocional, podem ter validade íntima, psicológica, mas não tem validade lógica. Claro que é importante depois uma pessoa estudar a lógica informal, no sentido de teorias de argumentação, por exemplo, em que se percebe as falácias em contextos particulares, discursivos, entre aspas, relativos assim, a questões do cotidiano e não só, e pensar as falácias em termos de lógica formal, lógica simbólica, por exemplo, que é mais uma lógica matemática, que não interessa assim tanto o conteúdo, mas sim a forma. Porque a questão da falácia tem muitas vezes também a ver com a forma como uma pessoa constrói os argumentos. Isto é tudo relativamente complicado, mas uma pessoa com estudo e há formas de se identificar falácias intuitivas. A pessoa às vezes identifica formas não tão adequadas de se argumentar, formas falaciosas de se argumentar e se agir até, sem se conhecer o termo técnico da falácia em questão. Mas é sempre importante pessoas inteligentes costumam identificar isso com alguma facilidade. Mas ao mesmo tempo pessoas inteligentes manipulam outras pessoas com muita facilidade. Isso é o que acontece, o que aconteceu, por exemplo, com o nazismo. Houve uma manipulação em massa. E não apenas a falácia do apelo à força, houve uma manipulação em massa. E convém nós termos consciência de teorias de argumentação, de retórica, filosofia, lógica, para não nos deixarmos manipular, por exemplo, até pelo palco político. Porque onde é mais. E não só, mas onde é mais prejudicial a questão das falácias, do conhecimento das falácias,
onde se fala em populismo, por exemplo, e não só, é no palco político. E principalmente as pessoas que estão muito interessadas em política devem ter conhecimentos de retórica, argumentação e filosofia, para não se deixarem enganar e manipular com facilidade. Uma pessoa formada em filosofia tem muito mais, em geral, tem muito mais dificuldade em deixar-se enganar pelos outros do que uma pessoa que não estudou filosofia. Uma pessoa que não estuda filosofia. Claro que isto é tudo relativo, mas a filosofia dá muitas ferramentas às pessoas. Não apenas no sentido crítico, mas também no sentido dos conhecimentos. Não apenas em termos práticos, mas no sentido de conhecimentos. Algumas coisas uma pessoa já reconhece a priori como falaciosas. Portanto, uma pessoa também não precisa de um canudo, uma pessoa não precisa de ir para uma faculdade necessariamente. Uma pessoa não precisa de ir para uma universidade para estudar retórica, argumentação e filosofia. Uma pessoa pode e deve no sentido autodidata. Até para ganhar uma consciência mais coerente relativamente à realidade, relativamente à sua forma de organizar os pensamentos. Fica aqui a dica. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos, subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos.